Bom dia, pessoal. Então, como ninguém tem nada contra, né, a nossa gravação, vamos gravar nossa aula de hoje, tá? Com aula de operações com matrizes e posteriormente disponibilizar no YouTube para que vocês possam estudar e rever a aula quantas vezes vocês quiserem, ok? Bom, só dando uma repassada aí, tá? Algumas matrizes, alguns tipos de matrizes que a gente não falou na última aula assíncrona, né? Porém, os vídeos ela tem falando sobre essa aula, sobre esse tipo de matriz, tá? Que é chamado de matriz transposta, tá? Só repassar aí, tá, pessoal? Porque algumas pessoas tiveram dúvidas e vieram me reportar essa dúvida sobre a notação da matriz transposta. Professor, não estou entendendo que exercício é esse, o que ele está pedindo, tá? Que era justamente o fato da matriz transposta. Não sei se tem uma passadinha passou pelo vídeo e não conseguiu perceber, mas tudo bem, ok? Então, deixa eu só ver o que escrever aqui no chat. Tem no vídeo, sim, Camila. Acho que é no vídeo da aula 3, se eu não me engano, tá? Eu já conferi lá tudo. Mas só para dar uma repassada, tá? Matriz transposta. A matriz transposta, ela é sempre uma matriz de uma outra matriz. Você tem uma matriz qualquer, A, que ela tem M linhas e N colunas. Uma matriz A que tem M linhas e M colunas. Então, essa matriz, ela pode possuir, ou ela tem uma matriz que é chamada de matriz transposta, tá? E a notação dela, ou seja, como que a gente denota ela, escreve ela, é um Azinho, ó, que a matriz A é a matriz original, que ela tem M linhas e N colunas. A transposta, ela vai ser um AT, um índicezinho aqui T, ó, T. Ela vai ser o quê? Se aqui é M linhas por N colunas, a matriz A transposta, ela vai ser o inverso, vai ser N linhas por M colunas, tá? Ou seja, basta você pegar tudo que é linha da matriz, vai virar coluna. Ou seja, a primeira linha vai virar a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Ou vice-versa, né? A primeira coluna vai virar a primeira linha, segunda coluna vai virar a segunda linha, terceira coluna vai virar a terceira linha dessa matriz que é chamada de matriz transposta, tá? Então aqui, ó, não tem muito o que fazer, né? Só para dar uma repassadinha mesmo aí, caso alguém tenha passado despercebido por essa matriz, tá? Ó, a matriz A transposta, A, porque essa matriz aqui é A, ó. Se essa matriz é A e eu quero calcular a transposta dela, é A transposta, tá? AT, que significa transposta. Então, tudo que é linha desta vai virar coluna nesta, e respectivamente na sua ordem, tá? Ou seja, a primeira linha é 1, 2, 3, vai virar a primeira coluna. 1, 2, 3, tá? Primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha, 3, 0 e menos 1, vai virar a segunda coluna. 3, 0 e menos 1, tá certo? 3, 0 e menos 1, ok? Não tem o que fazer, é isso daí, tá? A matriz B, ó, ela é uma matriz linha, né? Essa matriz B é uma matriz linha. Qual seria a transposta dela? É uma matriz B, ó, transposta, BT. B com esse Tzinho aqui significa que eu estou calculando a matriz transposta dessa matriz aí. Se ela é uma matriz linha, aqui ela vai ser uma matriz, agora, coluna. Se ela só tem uma linha, tudo que é linha vai virar coluna, então a matriz linha vai virar uma matriz coluna. Se ela tem uma linha, 1, 2, 3, 4, vai virar a primeira coluna. 1, 2, 3, 4, tá? Então, matriz transposta não tem muito o que fazer. É isso daí, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso daí? Seria só uma coluna, sim, Lucas. Pronto, tranquilo, né? É só isso daí, a matriz transposta, tá? Agora vamos partir para algumas operações elementares com matrizes. Como assim? Bom, você estuda lá os números naturais, né? Você está lá na quinta série, na sexta série, sexto ano, aliás.
Aí você lá no sexto ano, você estuda os números naturais. Aí dentro dos números naturais, você aprende a operar com os números naturais, ou seja, somar dois números naturais, subtrair, multiplicar, e aí, até então, aí você consegue também fazer potências de números naturais. É a mesma coisa com esse espaço novo que você aprendeu a mexer. Você aprendeu a mexer os naturais, depois os inteiros, racionais, reais, e agora você está brincando, né? Aprendendo o espaço das matrizes, o mundo das matrizes. Então, no mundo das matrizes, que vocês já foram apresentados aqui, né? Você já foi apresentado aqui com uma matriz, os tipos de matrizes que existem. Agora vocês vão aprender a operar com matrizes. Somar duas matrizes, subtrair, né? Multiplicar duas matrizes, multiplicar por um número em uma matriz, e assim por diante. A gente vai ver tudo aí. Só vai dar uma repassada aí na aula de hoje, tá? Vocês já viram nos vídeos, a gente só vai dar uma repassada aqui, ó. Primeiro, né, é a adição e subtração de matrizes. Então, você tem duas matrizes. Para que você possa operar essas duas matrizes, ou somar e subtrair, somar ou subtrair essas matrizes, elas têm que ser do mesmo tipo, tá? Então, duas matrizes, para eu somar ou subtrair elas têm que ser do mesmo tipo. O que significa elas serem do mesmo tipo? Elas precisam ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, eu só posso somar ou subtrair duas matrizes se ela tiver o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Então, se eu tiver uma matriz, por um exemplo, aqui uma matriz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quiser somar com a matriz 1, 3, 5 e 6, aí eu vou olhar para o tipo dessa matriz. Essa matriz aqui é uma matriz que tem duas linhas e três colunas. É uma matriz 2 por 3. Essa matriz aqui é uma matriz 2 linhas e duas colunas. 2 por 2. O tipo delas, ó... Aliás, 2 por 2 aqui, né? 2 por 2. O tipo delas, ó, são diferentes. Aqui eu tenho 2 por 3 e aqui eu tenho uma 2 por 2. Então, eu não posso fazer essa soma ou essa subtração, se for uma subtração aí de matrizes. Eu só posso somar e subtrair duas matrizes se essas matrizes têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá certo? Então, fiquem espertos com relação a isso aí, tá? E como é que eu faço para somar e subtrair duas matrizes? Eu vou pegar o elemento correspondente de uma e somar ou subtrair com o elemento correspondente da outra. E assim por diante. Ou seja, o elemento da primeira linha, primeira coluna de uma matriz, ó, essa matriz aqui, ó, eu quero somar essa matriz com essa. Essa matriz tem duas linhas e três colunas. Essa outra, duas linhas e três colunas. Então, eu posso somar essas duas matrizes. Como é que eu vou fazer essa soma? Eu vou pegar o elemento correspondente de uma e fazer a operação, que pode ser soma ou subtração, com o elemento correspondente da outra, tá? Esse elemento aqui, ó, é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Eu vou somar com o elemento da primeira linha, primeira coluna da outra, e vai dar justamente, ó, no resultado, a matriz resultado tem que ter o mesmo tipo das duas. Também tem que ser duas linhas e três colunas, tá? E o resultado, ó, 1 mais 3, tem que ser exatamente o elemento da primeira linha, primeira coluna, tá? Então, ó, 1 mais 3, 4. Então, o resultado aqui deu 4, tá? Quero somar esse agora, ó. É da segunda linha, da primeira linha, segunda coluna. Então, eu tenho que somar com da primeira linha, segunda coluna. 2 mais 0, 2. 3 mais menos 1. Então, se você tiver com dúvida disso aí, ó, 3 mais, por causa que essa operação aqui é de mais. O número aqui é menos 1. Então, bota um parênteses aqui, ó. 3 mais menos 1 é mais com menos, dá menos, né? Então, é a mesma coisa que 3 menos 1. 3 menos 1, 2, o resultado disso daí, tá? Então, ó, 2. Fechei aqui, porque não tenho mais coluna, só tenho 3 colunas. E aí, a mesma coisa aqui, ó.
Se segunda linha, primeira coluna, com segunda linha, primeira coluna. 3 mais 2, 5. 1 mais 3, 2, 3. Menos 1 mais 1, 0. Tá certo, pessoal? Então, é isso daí, tá? É dessa forma que procedemos à soma de matrizes. Alguém tem alguma dúvida aí? Não, né, Ana Clara? Muito bem. Tainá, Bianca, Camila. Ok, então vamos lá. Agora eu quero fazer essa segunda operação aqui, ó. Eu quero subtrair essa matriz com essa matriz, ó. A matriz 0, 2, ou O2, tá? Que matriz? Professor, não estou escutando o senhor não, viu? É porque acabou a bateria, pessoal, aqui no meu microfone. Mas se acabar de novo, aí vocês me avisam, que as baterias estão ruins. Então vamos lá, ó. Essa matriz O2, que matriz é essa? Alguém poderia dizer? Estão escutando agora? Essa matriz O2, então, pessoal, vamos lá, pessoal, vamos. Vocês assistiram as aulas, na aula passada eu falei dela. Que matriz é essa? Matriz zeros, mas ela tem um nome específico. Matriz nula, muito bem, Ana Clara, muito bem. A matriz nula, e esse doisinho aqui significa que ela é de ordem 2. Então, para eu escrever, ó, ela é uma matriz nula O2, de ordem 2, tá? De ordem 2 significa que ela tem duas linhas e duas colunas. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu subtrair, ó, como eu estou pedindo na subtração, a matriz 1, 2, menos 1 e 3, menos a matriz nula de ordem 2, O2. 0, 0, 0, 0. A matriz nula, todos os elementos são 0, não é isso? Então, agora fácil subtrair isso aí, ó. Bom, pessoal, aqui é a mesma coisa de fazer nos números naturais, tá? Quando você tem qualquer número e vai subtrair ela 0, o resultado vai ter que dar a próprio número que você que você tem, né? Então, a mesma coisa com as matrizes, ó. Você tem uma matriz e subtrai zeros dela, a matriz nula, vai dar a própria matriz. No caso, você faça aqui, ó, 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. Menos 1 menos 0, menos 1. 3 menos 0, 3, tá? E assim, ó, você tem a matriz resultado, que é a própria matriz inicial, tá? 1, 2, menos 1 e 3, porque você está subtraindo a matriz nula. Ou se você subtrair, ou se você somar a matriz nula, não vai dar para modificar nada, tá? Manuel está pedindo para explicar de novo essa parte. Não entendi muito bem. Por favor, qual? Eu não... É porque eu estou vendo o chat só agora. Manuela? Oi, professor. Oi. O senhor poderia explicar de novo essa segunda parte, que eu não entendi muito bem. Da matriz O2? É. Pronto, Manuela, é o seguinte. Essas matrizes, ó, a gente já viu na aula passada que existem umas matrizes que têm nomes características, né? Por exemplo, a matriz I2, a gente já não precisa mais falar explicitamente qual matriz é essa. A gente já sabe, quando eu tenho uma matriz I2, é a matriz identidade, esse I significa identidade de ordem 2. E a matriz identidade, ó, ela é a matriz onde tem a diagonal principal 1 e a diagonal secundárias todas 0. Então, se eu pedir aqui, ó, quem seria I3? A mesma coisa, ó, a matriz identidade de ordem 3. 1, 1, 1.
0, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Mesma coisa agora com essas matrizes que são chamadas de zeros, ó. Se eu tenho aqui 0, 3. Bom, eu já sei, pela notação das aulas anteriores e dos vídeos, que ela é uma matriz nula. O que significa uma matriz nula? Significa a matriz onde todos os elementos dela são zeros, tá? São nulos, ó. E esse 3 aqui significa que ela é de ordem 3. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. O3 ou 03 é 3, ou 0, 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 0. O03, ordem 3. A matriz nula, todos os elementos são zeros e de ordem 3. Tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 0, 2 por 3. É a matriz nula do tipo duas linhas. Então, ó, 0, 0, 0. E 3 colunas. 0, 0, 0. Duas linhas e 3 colunas e todas elas de zeros, tá? Nula. Tá certo, Gabriele? Deu para entender? É um 0 ou um O, tá? Geralmente é um 0. Isso é uma propriedade. Se você for somar ou subtrair de uma matriz, a matriz nula, vai dar sempre a própria matriz, tá? Isso daí vai ser algumas propriedades das matrizes que a gente vai ver agora, tá? Deu para entender, Emanuela? Sim, professor. Obrigado. Pronto. Então, vamos lá. Ó. Vamos seguindo aqui, ó. Algumas propriedades das matrizes, tá? Das operações de soma com matriz. Se você somar ou subtrair a matriz nula, ó, se você tem uma matriz A de qualquer ordem, qualquer tipo, e somar ou subtrair com zero, bom, assim como nos números naturais, o resultado vai ser a própria matriz, né? Então, você lembra lá, qualquer número somado ou subtraído com zero, o resultado vai ser o próprio número, né? Vocês sabem isso daí. A mesma coisa acontece com esse mundo das matrizes. Se você tem uma matriz e vai somar ou subtrair com a matriz nula, né, com zero dela, o resultado vai ser a própria matriz. As matrizes, elas também são comutativas. O que significa? A ordem das parcelas não altera a soma. A mesma coisa, como eu estou somando duas matrizes, a soma ela é comutativa. Somar uma matriz A mais uma matriz B é a mesma coisa do que você somar B mais A. Tá? Não vai alterar o resultado da tua matriz. Associativa. Tanto faz você somar A mais B, fazer primeiro o que está entre parênteses, A mais B, e depois somar com a matriz C, como você fazer a matriz B mais C e depois somar com a matriz A. Ou fazer A mais B mais C direto, as três matrizes direto, tá? Isso aqui é a propriedade associativa. Então, na soma das matrizes, eu posso fazer isso daqui sem problema, tá? Agora, com a soma das matrizes, ó, a matriz, a outra propriedade, eu somar uma matriz A com a matriz B, ou subtrair, e depois que eu somar, eu tirar a transposta, é a mesma coisa do que eu calcular a transposta da primeira e depois somar ou subtrair com a transposta da segunda, tá? Então, essa daqui também é uma propriedade bastante interessante que vocês podem usar, tá? Sempre que achar necessário. Por exemplo, lá no exercício tem um item que é assim. Dado uma matriz A, aí ele pede para você somar a matriz A mais a própria matriz A e depois tirar a transposta. Então, você vai fazer o que está dentro do parênteses primeiro. Somar A mais A. E depois calcular a transposta. Em outro item, tem faça a matriz A transposta mais a própria matriz A transposta. E você vai ver que o resultado dessa matriz que deu aqui em cima é o mesmo resultado dessa matriz que deu aqui embaixo, tá certo? Justamente por causa desta propriedade aqui, tá? Então, isso aqui é bastante interessante para que vocês possam memorizar isso daí para ajudar em questões futuras, tá certo?
Bom, vamos avançar aqui um pouco, ó. Produto de uma matriz por um número qualquer, tá? Por um número. Agora eu estou multiplicando uma matriz por um número, tá? Então, ó, eu pegar um 3 e multiplicar por uma matriz qualquer, o resultado vai ser eu pegar a matriz e multiplicar esse número, na verdade, eu pegar esse número e multiplicar todos os elementos da matriz. Então, se eu tenho 3 vezes a matriz toda, cada elemento eu vou multiplicar por 3, tá certo? Por esse número. Um número multiplicado por uma matriz é eu pegar este número e multiplicar todos os elementos dessa matriz. Vamos ver aqui o resultado disso daqui, ó. Então, o resultado dessa matriz, ó, vai ficar, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes menos 1, menos 3, tá? Então, tá aqui a matriz, que foi a multiplicação de uma matriz por um número qualquer, tá certo? Então, quando eu tiver um número e estiver multiplicando uma matriz, esse número vai multiplicar todos os elementos dessa matriz. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Beleza, Ana Clara. Tainá. Tá. Pronto. Agora, essa outra matriz aqui, ó, a gente tem uma expressão, né? Ó, é 3 multiplicado por uma matriz, mais o número menos 2 multiplicado por essa outra matriz. Vamos fazer passo a passo, tá? Vamos fazer primeiro a matriz aqui, ó. Essa matriz, que é 3 multiplicado por essa matriz. Então, todos os elementos dessa matriz eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 2 dá menos 6. 3 vezes 1, 1. Vai dar tudo 3 aqui, né? Ó, 3, 3 e 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3, tá? Então, essa daqui, ó, é o resultado dessa primeira parte da expressão. Agora eu vou para essa segunda parte, ó. Somar mais. Agora é o número menos 2 que eu vou multiplicar todos os elementos da matriz por menos 2, tá? Então, aqui vai ficar, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Bom, pessoal, se tiver com dúvida aqui nessas multiplicações, não souber fazer tão rápido, vá fazendo devagarzinho aí numa pontinha do papel, que dá no mesmo, tá certo? Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Menos 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2, mais 2, tá? Beleza, a gente já fez a multiplicação, ó, por um número, tá? Agora a gente vai fazer a operação do meio, que é a soma, a operação entre as duas matrizes. O que eu tenho que observar? Se o número de linhas dessa é igual ao número de... Aliás, se o número de linhas e colunas é igual ao mesmo número de linhas e colunas da segunda. E são, né, ó, essa daqui é uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz aqui também é uma matriz de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. Então, eu posso fazer essa operação de soma, tá? E vou lá, ó. Elemento correspondente a elemento correspondente. 3 mais menos 2. Se tiver na dúvida, faz na pontinha do caderno, ó. 3 mais menos 2. É a mesma coisa que 3, ó, mais com menos. Menos 2. 3 menos 2, 1, tá? 6 mais 0, 6. 9 mais 2, 11. 6 mais 0, 6.
0 mais menos 2, 0 mais alguma coisa é sempre esta coisa, né? Então, que é menos 2. 0 mais menos 2, menos 2. Menos 6, ó. Menos 6 mais menos 2 é menos 6, mais com menos dá menos 2. Menos 6 menos 2 dá menos, repete o sinal, soma, repete o sinal. 6 mais 2, 8. Menos 8, né? Menos 8. 3 menos 2, 1. 3 mais 0, 3. E 3 mais 2, 5. Então, tá aí a matriz resultado desta expressão, tá? Que é eu multiplicar essa matriz aqui por 3, multiplicar essa por menos 2 e depois somar as duas matrizes resultados, ok? Professor, o senhor poderia dar um exemplo de uma matriz com multiplicação com 1/4? Posso sim, ó. É da mesma forma, tá? Mesma forma, não tem o que fazer. Deixa eu ver aqui, pegar um pontinho aqui, uma folha aqui. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Ó, eu tenho aqui, ó, 1/4 e quero multiplicar por essa matriz aqui, ó. Eu vou colocar aqui números múltiplos de 4, só para não dar fração. Eu vou colocar fração também, sei lá. 8, 2, 3 e 12. Tá? Quero fazer a multiplicação de 1/4 por esta matriz aqui. É multiplicar essa matriz por cada elemento. Tá? Então, se eu tiver na dúvida, ó, eu posso fazer devagarzinho, tá? 1/4 vezes 8. Então, eu posso até colocar aqui, ó, 1/4 vezes 8, né? 1/4 vezes 2. 1/4 vezes 2. 1/4 vezes 3. 1/4 vezes 3. 1/4 vezes 12. 1/4 vezes 12. É cada elemento dessa matriz multiplicado por 1/4. Cada elemento da matriz multiplicado por 1/4, tá? Então, tá aqui. Então, ó, faço normal a multiplicação agora aqui dentro, né? Ó, 1 vezes 8, 8 dividido por 4, o resultado vai dar 2. 1 vezes 2, 2 dividido por 4, 2. Eu posso colocar aqui, ó, 2 dividido por 4. Mas eu posso também simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Então, isso aqui vai dar 1/2, né? Então, eu posso colocar já aqui, ó, 1/2, tá? 1 vezes 3, 3 dividido por 4, 3/4. 1 vezes 12, 12 dividido por 4, 3. Então, tá aqui a matriz resultado. Que resultado? Dessa matriz aqui, ó, 8, 2, 3 e 12, multiplicado por 1/4. Tá certo, Lucas? Beleza? Professor, o senhor pode repetir esse 1/4 vezes 2, por favor? Certo, Lívia. Muito bem. Vou repetir aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 1/4 vezes 2. Tá certo? O resultado vai ficar, ó, 1 vezes 2, 2. Dividido, né, sobre 4. Porque embaixo só tem 1/4, né? E agora eu vou simplificar por 2. Dividir por 2 tudo, tá? Ó. 2 dividido por 2. O resultado vai dar 1, né? 2 dividido por 2. Se eu dividir em cima por 2, eu tenho que dividir embaixo por 2 também. 4 dividido por 2, 2. Por isso que o resultado deu 1/2, tá? Que tá aqui, ó, 1/2. Ok? Isso aqui é a simplificação, certo, né? Deu para entender, muito obrigada. Ok, 2/4 dividido por 2, tudo, né? Dá 1/2, tá certo?
Posso prosseguir aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Sim, posso. Muito bem, Tainá. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para a multiplicação de duas matrizes, tá certo? O produto entre duas matrizes, que também a gente já viu na aula, nos vídeos, tá? Então, agora sim a gente tem que se preocupar. É alguma coisa diferente do que vocês já estudaram até então na vida de vocês, tá? Até então é diferente. Como é que eu faço para multiplicar duas matrizes? Eu tenho uma matriz A, a matriz A, ó, ela é uma matriz que tem M linhas por P colunas. Não sei quantas colunas, é um número P. E eu tenho e quero multiplicar essa matriz A por uma matriz B. Existe uma condição para que eu possa multiplicar duas matrizes. E essa condição ela tem que ser satisfeita. Se ela não for satisfeita, significa que eu não posso multiplicar essas duas matrizes. Assim como somar. Lembra que para somar, a gente tinha que ter duas matrizes do mesmo tipo? Ô, Professor, professor, Esqueci de deixar o microfone carregando. Já descarregou aqui de novo. Mas já para escutar tranquilo, né? Com esse outro microfone aqui. dá sim, professor. Pronto. Então vamos lá. Então, ó, assim como você tinha na soma e subtração de duas matrizes, elas tinham que ser do mesmo tipo, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, a gente tem uma condição para a gente multiplicar duas matrizes. Qual é a condição? Eu só posso multiplicar duas matrizes, A e B, se o número de colunas da primeira, o número de colunas, ó, que é esse P aqui, que é esse segundo número, foi igual ao número de linhas da segunda. Número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. Aí sim eu posso multiplicar essas duas matrizes. O resultado, a matriz resultado, que vai ser uma matriz C qualquer aqui, ó, uma matriz C resultado, ela vai ter o número de linhas da primeira, M, pelo número de colunas da segunda. É como se eu cortasse aqui, ó, pá, pá, o que sobrou? M por N. Então, o resultado vai ser a matriz M por N, tá certo? Então, eu vou lá, ó, vou só dar um exemplo aqui. Se eu tenho essa matriz aqui, ó, uma matriz A de ordem 2 por 3, eu posso multiplicar por uma matriz B 2 por 3 também? Sim ou não? Posso multiplicar por essa matriz? Ana disse não, e o resto do pessoal aí está dizendo que sim, que eu posso multiplicar. Bianca, Adriela, Lívia, Camila. E sinto muito em dizer que apenas Ana está correta, tá? Não posso multiplicar essas duas matrizes. Por que eu não posso multiplicar? Porque eu tenho que olhar, ó, o número de colunas da primeira, é 3. Eu tenho que olhar o número de linhas da segunda, 2, ó. Isso daqui são iguais? Não, é diferente. Então, eu não posso fazer essa multiplicação. Eu só posso multiplicar se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Tá certo, pessoal? Eu só posso fazer a multiplicação se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Tá certo? Pronto. O número de colunas de A deve ser igual ao número de linhas de B. Muito bem, Camila, é isso mesmo, tá? Então, ó, se eu tiver agora aqui, ó, uma matriz A do tipo 7 por 3 e quero multiplicar por uma matriz B do tipo 3 por 2, eu posso fazer essa multiplicação agora? Sim ou não? Agora sim, né, ó.
Porque o número de colunas da primeira é 3. O número de linhas da segunda, 3. São iguais. Então, eu posso fazer a multiplicação. Eu já tenho a certeza que o resultado vai ser uma matriz de quantas linhas e quantas colunas? O resultado vai ser uma matriz de que tipo? O resultado vai ser uma matriz de que tipo? Vamos lá. O resultado, ó, vai ser uma matriz C qualquer com número de linhas dessa, 7, por número de colunas dessa, 2. O resultado vai ser uma matriz 7 por 2, tá certo? O resultado vai ser uma matriz do tipo 7 por 2. Vamos lá, pessoal. Vou fazer esse exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Dado as matrizes A e B, eu quero calcular A vezes B e B vezes A. Se eu puder fazer esse cálculo. Se eu puder, tá? Não significa que eu posso. Posso dizer, não posso fazer essa multiplicação. Ou posso fazer, enfim. Então, vamos lá. Eu olho para cá, ó. Eu tenho uma matriz A, ela tem 2 linhas por 3 colunas. É uma matriz 2 por 3. Essa matriz B é uma matriz 3 linhas, 3 por 2. Eu posso fazer A vezes B? Posso, porque o número de colunas dessa, o número de colunas da primeira é igual ao número de colunas da segunda, ao número de linhas da segunda. O resultado vai ser uma matriz 2 por 3, 2 linhas por 3 colunas. Então, vamos lá, como é que a gente faz essa multiplicação de matrizes, tá? Então, vai ser da seguinte forma, ó. Eu vou colocar aqui a matriz A, 1, 2, 3, 2, 0 e 1. Tá? Multiplicar pela matriz B, porque eu posso fazer a multiplicação. Então, vai ficar aqui, ó, 2 menos 1, 0, 3. 1 e 2, tá? E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Porque aqui existe um pouco de cuidado de vocês. Exige um pouco de cuidado de vocês. Como é que eu faço a multiplicação de duas matrizes? Tá? E aí eu vou multiplicar as linhas dessa matriz pelas colunas desta outra matriz. Multiplico linha, elemento correspondente a elemento correspondente, com as colunas dessa. É sempre multiplicar linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna e linha por coluna, tá? Ó, então, vou lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Ó, eu não estou pegando a primeira com a primeira linha, primeira coluna, vai dar o elemento aqui, ó, da primeira linha, primeira coluna. Quando eu pegar a primeira linha, segunda coluna, vai dar o elemento da primeira linha, segunda coluna, tá? Mas vamos aqui. Vou multiplicar todos os elementos da linha com os elementos da coluna. Então, vai lá, ó. E elemento correspondente ao correspondente, ó. 1 vezes 2. O primeiro com o primeiro, ó. Primeiro com o primeiro. 1 vezes 2. Somar mais o segundo com o segundo. 2 vezes 0. Terceiro com o terceiro. 3 vezes 1. Mais 3 vezes 1. Tá? Então, quando eu fizer essas operações aqui, eu vou ter o elemento da primeira linha e primeira coluna, porque eu estou multiplicando a primeira linha com a primeira coluna. Tá certo? O próximo elemento seria qual? Depois a gente faz essas continhas, tá? O próximo elemento é eu multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Então, primeira linha com segunda coluna, ó, primeira linha, segunda coluna. Vai dar o elemento da primeira linha, segunda coluna. Vai ficar, ó, e multiplica elemento por elemento e somo. 1, então vai aqui, ó, 1 vezes menos 1. Primeiro com primeiro, 1 e menos 1. 2 com 3, mais 2 vezes 3. Terceiro com terceiro, 3 vezes 2, mais 3 vezes 2, tá? Ok? Então, fecho aqui
Agora, a primeira linha, eu já multipliquei com a primeira coluna e com a segunda coluna. Não tenho mais como multiplicar a primeira coluna, a primeira linha. Aí eu vou passar agora para a segunda linha, tá? Se eu estou passando para a segunda linha, eu vou passar para a segunda linha no resultado. Segunda linha com primeira coluna, ó. Segunda linha, primeira coluna. Vai dar o elemento da segunda linha, primeira coluna. Vai dar o elemento aqui embaixo, ó. Segunda linha com primeira coluna, rosa com rosa, ó. 2 vezes 2, então aqui vai ficar, ó, 2 vezes 2, mais 0 vezes 0, 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, 1 vezes 1. Esse daqui foi eu multiplicar a segunda linha com a primeira coluna. Agora eu vou atrás da outra situação, ó. Multiplicar a segunda linha com a segunda coluna, tá? Então, vamos lá, ó. Segunda linha com segunda coluna. Segunda linha com segunda coluna. 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, mais 0 vezes 3, 0 vezes 3, mais 1 vezes 2. 1 vezes 2. Então, é dessa forma aí que a gente faz a multiplicação de matrizes. E agora é só fazer essas continhas aí, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat, ver se alguém ficou com dúvida. Ninguém tem dúvida? Sim ou não, pessoal? Vamos lá. Não, né, Tainá? Muito bem, agora é só fazer as continhas, tá? Ó, eu vou fazer aqui devagarzinho, ó. Primeiro eu vou fazer aqui, ó. 1 vezes 2, ó, o resultado disso aqui vai dar 2. 2 vezes 0, o resultado disso aqui vai dar 0. E 3 vezes 1, o resultado vai dar 3. Aqui, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 2, 2, tá? E agora eu vou fazer essas operações aqui, ó. 2 mais 0, 2. Mais 3, 5. Então, o resultado aqui, ó, deu 5. Menos 1 mais 6 vai dar, ó, você está devendo R$1 e ganha 6. Você vai ficar com R$5. 5 mais 6, 11. Então, aqui o resultado deu 11. 4 mais 0, 4. Mais 1, 5. Então, o resultado aqui deu 5. Aqui, ó, menos 2 mais 0, menos 2 mais 0, menos 2. Menos 2 mais 2, 0 o resultado. 0 aí deu o resultado. Então, essa matriz, multiplicação, ó, a matriz A pela matriz B, ó, 3 e 3, o resultado vai dar, ó, uma matriz 2 por 2. Beleza, uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. E realmente deu aqui uma matriz 2 por 2. Tá certo, pessoal? Então, ó, o que temos que ver aí? Que temos que prestar um pouco de atenção. Tem muitas continhas para a gente fazer e a gente pode errar aí alguns desses sinais, tá certo? Bom, vamos aqui para a próxima que ele pede, ó. Agora ele pede para verificar se eu consigo fazer B vezes A matriz BA, ó. Lembra aí que numa multiplicação normal de dois números, ó, 2 vezes 3, o resultado vai dar quanto? 6. E 3 vezes 2? 3 vezes 2, o resultado é 6 também, tá? Então, isso significa que na multiplicação de dois números, a gente tem aquela propriedade, que a ordem dos fatores não altera o produto. Nas matrizes, isso acontece? Não, né? Aqui vai ser diferente. A vezes B é diferente de B vezes A, tá? Ó, B tá aqui, ó.
B é essa matriz aqui, ó. 2, menos 1, 0 e 3, 1 e 2. Multiplicado pela matriz A. Que é a matriz A, ó. 1, 2, 3, 2, 0 e 1. Eu posso multiplicar essas duas matrizes? Vamos ver, ó. Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 2. E essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3. O número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. Então, eu posso multiplicar essas duas matrizes. O resultado vai ser uma matriz 3 por 3, ó. Já é diferente, tá? Beleza. Vou fazer aqui um pouco mais rápido, ó. Como é que eu faço a multiplicação dessas matrizes? É linha por coluna. Então, a primeira linha com a primeira coluna. 2 vezes 1, eu já vou colocar aqui, ó, 2, mais, menos 1 vezes 2, menos 1. Agora, a primeira linha com a segunda coluna, ó, com essa coluna aqui. 2 vezes 2, 4, mais, menos 1 vezes 0, 0. Tá? Segunda linha com a terceira coluna. 2 vezes 3, 6. Mais, menos 1 vezes 1, menos 1. Primeira linha eu já não posso multiplicar mais com nada. Vou agora partir para a segunda linha. Segunda linha com primeira coluna. 0 vezes 1, 0. Mais 3 vezes 2, 6. Elemento com elemento. Agora a primeira linha, a segunda linha com a segunda coluna. 0 vezes 2, 0. 3 vezes 0, mais 0. Tá? Então, cuidado para não se perder nas contas, tá? Segunda linha com terceira coluna. 0 vezes 3, 0. Mais 3 vezes 1, 3. Terceira linha, tá? Terceira linha. Terceira linha com primeira coluna. 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 2, 4. Terceira linha com segunda coluna. 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 0, 0. Terceira linha com terceira coluna. 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 1, 2. E agora é só fazer as continhas, tá? Ó. Então, o resultado vai ser essa matriz aqui, ó. 2 menos 1, 1. 4 mais 0, 4. 6 mais com menos dá menos. 6 menos 1, 5. 0 mais 6, 6. 0 mais 0, 0. E 0 mais 3, 3. 1 mais 4, 5. 2 mais 0, 2. E 3 mais 2, 5. O resultado deu esta matriz aqui, que é uma matriz, ó, 3 por 3, que é justamente o número de linhas dessa com o número de colunas dessa. Então, perceba aqui, ó, que aqui em cima eu fiz, ó, A vezes B. E aqui embaixo eu fiz, ó, B vezes A. Logo, A vezes B na matriz é diferente de B vezes A, tá? Então, nas matrizes, a gente não tem a comutativa. Não posso dizer que A vezes B é igual a B vezes A, tá? A gente viu aqui uma prova, ó, de que deu diferente, tá certo? O resultado. Logo, a gente não pode inverter a multiplicação dessas duas matrizes. Ok, pessoal? Bom, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Se vocês quiserem anotar para vocês fazerem aí em casa, tudo bem. Mas a nossa aula, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso daí, tá? Fazer esses exercícios e repassar alguma coisa do que a gente viu lá nos vídeos. Quem tiver com alguma dúvida ainda, reveja os vídeos lá. Espero que todos tenham assistido os vídeos. Revejam as aulas para que você possa pegar isso daí bem direitinho e sanar alguma dúvida que caso tenha aparecido, tá? Pronto. Alguém tem alguma dúvida?
Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Interromper a gravação.